Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Shimahara, sou um dos engenheiros de aplicação na OpenCAD e serei o apresentador desse webinar sobre MATLAB e Simulink com hardware de baixo custo. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Fernanda Felipe, engenheira de aplicação da OpenCAD, e Tarsila, do marketing. Tá? Alguns avisos antes de começarmos. Para melhor aproveitamento e conforto de todos, manteremos os microfones de vocês em modo mudo. Durante a apresentação, se surgir alguma dúvida, vocês podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por voz. A apresentação terá duração de aproximadamente 40 minutos, com cerca de 5 a 10 minutos para as perguntas. Este webinar será gravado e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Aproveito para convidar todos os participantes a subscreverem-se em nosso canal no YouTube, assim como curtirem nossa página no Facebook. A equipe de apoio está colocando no chat os links para essas páginas. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento. Por isso, aproveito também para convidá-los para conhecer o nosso OpenCAD University, nosso portal de cursos recém-inaugurado. Recomendo o curso de Model Based Design, que é gratuito e traz conceitos introdutórios sobre projeto baseado em modelo. A equipe de apoio já está disponibilizando o endereço do site no chat. Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São poucas questões, vai levar menos de 1 minuto. Mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Então, vamos começar. Nosso foco é o MATLAB com conexão com hardwares de baixo custo. Tá? O MATLAB é um ambiente para computação técnica. Né? É um padrão da indústria, é uma linguagem de programação de alto nível para desenvolvimento de algoritmos. Possibilita ampla aplicação em computação numérica, análise de dados, possui diversas toolboxes ou funções de suporte para processamento de sinais, processamento de imagem, estatística, otimização, matemática simbólica e outras diversas áreas. É ferramenta base para todos os produtos Metrics. Simulink é um ambiente para modelamento, simulação e verificação a nível de sistema. Ele é a ferramenta base para o desenvolvimento baseado em modelos. Então, eu posso modelar sistemas físicos, posso gerar código automaticamente, verificar e validar o modelo gerado. Esse modelamento é possível efetivar ele com sinais digitais, analógicos, mistos, né, em tempo discreto, tempo contínuo, posso aplicar máquina de estado ou modelar eventos discretos. Em termos de desenvolvimento de algoritmos, eu posso trabalhar com ponto flutuante ou ponto fixo, tá? Tanto em MATLAB quanto em Simulink, né? Ou se eu tenho código C já gerado para um determinado sistema, eu também posso aplicar tanto em MATLAB quanto em Simulink. Possui uma arquitetura aberta onde eu posso conectar com ferramentas de terceiros, ou seja, outros desenvolvedores. Tá? Posso desenvolver algoritmos para placas e instrumentação de sistemas. Posso gerar códigos para DSP, né? Processadores embarcados, FPGAs e PLCs. O MATLAB com os toolboxes, ele vai me fornecer uma gama maior para análise de dados e visualização. Posso efetivar análise estatística, modelo matemático, processamento de sinais, como eu já mencionei. Né?
Com o Simulink eu tenho o que nós chamamos de block sets. Então eu posso modelar os sistemas, posso simular sistemas de comunicação, por exemplo, 5G, sistemas de radar, né? Posso simular sistemas físicos, então posso simular sistemas hidráulicos, sistemas de potência, mecânica, tá? Desenvolver controladores, parametrizá-los e implementá-los em algum hardware ou algum componente. Esta é a visão do desenvolvimento baseado em modelos, né? Então, eu tenho a minha pesquisa, onde eu quero desenvolver um determinado produto ou desenvolver um determinado algoritmo, né? Ela se inicia com os dados, caso eu já tenha, desenvolver esse algoritmo e modelar os dados para ser aplicados em um determinado algoritmo. Passada a minha fase de pesquisa, eu vou para o desenvolvimento, né, onde eu vou me preocupar com qual ambiente eu vou trabalhar com o meu modelo, com o meu algoritmo, quais componentes físicos vão ser conectados ao meu algoritmo, né, e o comportamento do meu algoritmo em si, no ambiente e em contato com os componentes físicos. Não posso esquecer também os requisitos, né? Os requisitos são o que vai gerar o caminho inicial para o meu desenvolvimento, ele vai guiar a minha verificação, a minha validação, né? E vai validar o meu ambiente de testes para um determinado componente dentro de um determinado ambiente. E como uma opção, eu posso ter a implementação. Então, eu posso ter desde o software embarcado, como o C, o C++, trabalhar com microcontroladores, trabalhar com DSPs, né? Ou eletrônica digital, que é trabalhar com o quê? VHDL, Verilog, né? Tendo como saída um FPGA ou um ASIC, né? Sempre em conjunto com o ambiente de testes, a verificação e validação do modelo. Tá? Então, a ideia é que eu possa interagir em várias fases do modelo, né? Verificar isso continuamente, validar isso continuamente, para que eu possa localizar erros anterior à fabricação ou verificar um modo de operação que não foi detectado dentro do desenvolvimento ou mesmo dentro das pesquisas. Então, qual que é a ideia de eu conectar o meu MATLAB ou o meu Simulink com o hardware, né? A princípio, para aquisitar dados ou controlar um equipamento de laboratório. Então, a ideia é, em vez de eu trabalhar com dados fictícios ou dados construídos, né, eu posso pegar um dado real que venha do equipamento de aquisição de dados, né? Outra ideia é o que? Eu poder executar algoritmos em tempo real, né? O que isso me fornece? Me fornece a possibilidade de eu poder trabalhar com o meu algoritmo em um ambiente quase como real, ou eu poder aquisitar dados de hardware em tempo real e analisar se o meu algoritmo realmente está compatível com a minha ideia principal. Tá? Ou simplesmente é o que? Eu aprender ou prototipar embarcados e sistemas mecatrônicos. Eu poder verificar, né, o meu aprendizado em sistemas, né, já num hardware embarcado. Tá? Então, eu já poder validar uma ideia em um componente físico. E a Metrix gera suportes nesse sentido. Tá? Então, eu tenho suporte a hardware de baixo custos, porque ocorreu uma explosão de plataformas de hardware para hobbyistas, né? Pessoas que são inventores em casa e estudantes, né? Então, essa explosão de plataformas possibilitou que os educadores ou os professores estendessem a dinâmica do ensino, né,
para um aprendizado baseado em projetos. Então, os educadores, os professores saíram da teoria e conseguiram validar aquela teoria com projetos com esses hardwares de baixo custo. Então, a Metrix disponibiliza pacotes de suporte a esses hardwares, né, que possibilitam a programação nesses dispositivos. Então, como uma explosão de hardware, a gente pode ver aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho lá um BeagleBone, vou ter um Arduino, posso ter um Raspberry Pi, um PandaBoard, um BeagleBoard. Se você trabalha com Texas, você pode ter um C2000, eles possuem diversos launchpads para isso, tá? Então, todos esses ambientes de hardware, né, me possibilitam aplicar um aprendizado e aplicar um projeto já destinado a esses hardwares. Tá. A princípio, neste webinar, nós vamos focar em Arduino, né? O Arduino ele é um microcontrolador de baixo custo, né? O foco inicial é estudantes e desenvolvedores caseiros, né? Ele possui um custo baixo. Eu não me lembro muito bem o custo, mas, por exemplo, um Arduino Uno não deve custar mais do que R$ 100. Tá? Ela possui um IDE que é gratuito, então você pode programar dentro desse ambiente e já verificar o funcionamento do seu hardware. Tá? Ele é muito aplicado do ensino, principalmente em circuitos eletrônicos. Eu quero apresentar um controle simples e a teoria inicial para sistemas embarcados. Então, a grande sacada desse hardware é eu poder sensoriar e interagir com o mundo real, né? Porque ele possui entradas analógicas, entradas digitais, saídas PWM, ele possui uma saída de corrente, se não me engano, 5 volts, né, e 3.3 volts, né, depende do tipo do Arduino que você tem, tá? Possibilitando essa conexão com sensores ou componentes. Tá? Como que funciona esse suporte no MATLAB para você poder aplicar? Dentro do seu MATLAB, você vai ter um ícone, onde são os add-ons, né? E você vai ter uma chamadinha para um Get Hardware Support Packages. Então, quando você clica nesse suporte, ele vai habilitar para vocês o suporte que você precisa, ou que você quer instalar. Né? Então, vocês podem ver aqui que eu tenho vários tipos de aplicação, eu posso gerar um suporte por aplicação, ou por suporte de hardware. Né? Então, quando você clica aqui, ele vai abrir uma tela e vai ter um botãozinho de instalar. Né? Você vai poder instalar esse suporte direto da Metrix. A parte interessante nas versões atuais do MATLAB é que não é mandatório que você tenha o IDE do ambiente instalado. Tá? Esse pacote de suporte, ele se encarrega de puxar todo o suporte necessário para a construção do objeto. Tá? Então, se você ainda não tem o IDE do Arduino, esse suporte package ele vai se encarregar de puxar isso para você. Tá? Então, deixa eu só abrir aqui o meu MATLAB um minutinho, só para vocês terem ideia de como que é essa tela. Então, aqui é a tela de suporte. Então, por exemplo, eu quero instalar um suporte aqui para o Data Acquisition. Eu vou clicar no suporte que eu quero. Ele vai abrir aqui para mim e simplesmente eu vou adicionar esse suporte do Data Acquisition. Né? Ou, se for um suporte de hardware, ele vai me habilitar uma instalação. Então, deixa eu abrir uma outra aqui.
suporte para o National Instruments. Ó, tem aqui um botãozinho de instalar. Tá? Eu não vou fazer isso agora porque isso leva um tempo, né? E não é o foco agora esse tipo de aquisição. Tá? Então, só o foco para quem não se perdeu, eu tenho aqui ó, um botãozinho Add-ons, simplesmente clicar aqui, Get Hardware Support Package. Tá? O MATLAB em si, esse instalador, ele vai se encarregar de instalar todo o suporte necessário que você vai precisar. Tá? Então, instalado essas aplicações, tá? Esse suporte, eu vou poder, por exemplo, utilizar funções existentes e geradas pelo Support Package, tá? Para eu poder conectar o meu hardware ao meu MATLAB. Tá? Então ele me gera funções, né, para que eu possa acionar e me conectar a esse hardware. Tudo bem? Então, a ideia aqui, por exemplo, é eu poder... Eu vou abrir aqui o meu MATLAB. Eu vou abrir aqui um app. Bom, eu acho que todo mundo está vendo aqui uma imagem de uma placa Arduino, tá? Então, o que acontece aqui? Eu não estou usando o suporte de câmera do meu notebook. Tá? Eu estou utilizando um suporte do Add-ons, né, que é também um ferramental. Tá? Então, eu tenho aqui um suporte próprio do MATLAB para aquisição de imagens. Tá? Então, eu tenho uma Image Acquisition Toolbox que me possibilita essa conexão. Né? E eu também instalei o Support Package para essa aquisição de uma câmera genérica, no meu caso USB. Tá? Então, a minha ideia é o que? Agora eu vou chamar o meu Arduino. Tá? Eu posso construir esse objeto já definindo qual porta que ele está conectado e o que eu quero fazer. Mas, por exemplo, eu não sei em qual porta está, né? Porque o USB, de repente, uma pessoa tem um hub, alguma coisa, ele pode ter 10, 20 portas adicionais. Tá? Então, eu vou falar para ele ser genérico. Então, essa função, ele localiza para mim, deixa eu só abrir aqui um minutinho, né? Onde que está o meu Arduino? Então, ele está na porta 7, ele já sabe que é um Uno, né? E ele já sabe quais são os pinos disponíveis dentro dessa placa. Tá? Então, eu posso acioná-los digitalmente. Tá? Então, eu posso aqui chamar uma função. Né? Então, essa função, ele vai escrever no meu pino digital, ou seja, no meu Arduino, ele vai estar interconectado nesta porta digital 13, né? E eu vou mandar um valor 1, né? Um valor verdade. Tá? Então, quando eu ligo aqui, ó, vocês viram que ele acionou o meu LED. Tá? Se existe algum purista na eletrônica, perdão pelo fato de eu estar conectando aqui um LED diretamente sem um resistor, tá? Mas é que a montagem não me permitiu, tá? Mas é só um didático, tá? Então eu mandei um valor 0, ele automaticamente desligou aqui para mim o meu LED, tá? Então a ideia é, no caso do suporte a MATLAB, que eu possa interagir com todas essas portas, tá? E aplicar um componente diretamente no meu MATLAB. Tá? Então a ideia é que o meu Arduino ele seja a minha ferramenta de sensoriamento. Né? Então vocês podem ver aqui eu tenho as portas digitais,
né, aqui em cima, que são os PWMs aqui embaixo, as digitais, e os analógicos do outro lado. Tá? Então, a ideia é que eu possibilite pegar informações do mundo real para dentro do meu MATLAB. Eu não preciso mais inventar informações. Tá? Então, eu posso ter realmente um real world, né, dentro do meu MATLAB. Tá? Deixa eu voltar todas as minhas telas aqui. Um minutinho só, por favor. Tá? Né? Então, como eu falei, se eu não sei qual objeto que eu estou trabalhando, tá? Aqui está o meu comando. Agora, se eu sei uma porta especificamente, de repente eu estou trabalhando com 2, 3, 4 Arduinos conectados na minha máquina, né? Eu posso definir qual porta que eu quero ativar naquele momento. Né? E aqui eu estou enviando a informação de verdadeiro ou falso que vai fazer o LED acender ou apagar, no caso. Tá? Né? Então, qual que seria a aplicação em relação ao MATLAB ou ao Simulink? Né? Então, no caso do meu MATLAB, o hardware, no caso o Arduino, ele seria como uma interface de entrada e saída. Né? Então, o Arduino é o quê? Um sistema de aquisição de dados de baixo custo. Né? Por R$ 100, eu consigo colocar uns sensorzinhos, eu consigo comprar componentes de baixo custo também, né? E trabalhar com essa interface. Né? No caso do MATLAB, o processamento é efetivado no desktop, então dentro do ambiente MATLAB, né? E como ele é um componente interconectado do MATLAB, ele tem que estar conectado ao computador. Tá? No caso do Simulink, a interação é um pouco diferente. Eu posso desenvolver os meus algoritmos embarcados, tá? Então eu posso descer o meu componente para o microcontrolador, tá? E todo o processamento é efetivado no hardware, não é efetivado dentro do MATLAB ou dentro do Simulink. Né? E nessa situação, ela me permite, tá, eu trabalhar com independente do meu MATLAB, ele vai ser totalmente autônomo, né? Ele não precisa mais da minha interação. Tá? Deixa eu só mostrar um outro exemplo aqui, tá? Rapidinho, de comandos em MATLAB, como vocês podem elevar o nível do seu código. Tá? Deixa eu montar aqui, só um minutinho, eu já vou abrir a tela para vocês. Start Preview. Eu tenho outro exemplinho aqui para vocês, onde eu tenho um conjunto de LEDs, tá? Montado também em um Arduino, no caso um Uno também. Tá? Então deixa eu só desplugar essa tela. Opa, aqui. Né? Opa, Edit Open. Eu já tinha um outro objeto criado, então ele bloqueou a criação de eu gerar um objeto, perdão. Novamente. Opa. Só um minuto, por favor.
Perdão. Aqui. Este exemplo em si, ele é um exemplo da SparkFun, né? Perdão pela minha demora, eu estava setando aqui a minha placa, tá? Então, ele pode, ele tem outras ferramentas de suporte. Opa, ele não conseguiu interconectar. Só um minutinho, porque eu... Perdão aqui que eu estou com problema de hardware. Vou trabalhar aqui de novo. Vamos ver se agora ele vai. Não quer colaborar meu exemplo agora. Acho que está na porta errada. Só um minuto. Acho que ele não... Deixa eu tentar outra. Deixa eu tentar outra porta aqui. Infelizmente, minha placa está se prendendo uma porta que não é a que eu usei antes. Tá? Bom, mas a ideia é que... perdão pela minha falha aqui. Tá? É que esses LEDs, eles dançassem em sequência. Tá? Infelizmente, eu dei um problema aqui com a porta. Eu vou tentar resolver isto e mostrar para vocês posteriormente. Tá?
através do Simulink com suporte dos blocksets. Tá? Então a ideia é eu conseguir habilitar o uso do Arduino com Simulink. Né? Então quando eu tenho o meu suporte instalado, né, dentro do meu conjunto de bibliotecas, eu vou abrir aqui a biblioteca do Simulink. Eu vou ter aqui uma biblioteca de suporte ao hardware do Arduino. Então, quando eu clico aqui, vou estender a biblioteca, eu tenho as ferramentas de suporte comum, né? Então, eu vou poder acionar os pinos digitais, os canais PWM, né? Posso mandar uma informação serial, né? Alguma informação de um servo, né? Posso conectar o minha informação Ethernet, né? Então, a Matrox possui um serviço na nuvem, né, que se chama ThingSpeak, tá? Então você pode conectar suas medições efetivadas em Arduino, tá? No ThingSpeak, tá? E poder começar a entrar no mundo IoT, né, Internet das Coisas. Tá? Então você começa a interagir, você remotamente pode verificar o que está ocorrendo com o seu sisteminha, com o seu Arduino, ou também mandar informação ou fazer uma interação de ação para dentro do seu Arduino. Tá? Então eu posso ter aqui também alguns utilitários, né, que são os pacotes de byte, se eu quero desempacotar, ou se eu quero fazer uma cópia de memória, né? Ou eu mostrei o pacote de Ethernet, no caso cabo, né? Se eu tenho o shieldzinho Wi-Fi, eu também posso interconectar com o ThingSpeak, né? Ou minha rede Wi-Fi. Posso tanto enviar quanto receber, tá? Informações via pacote Wi-Fi. Tá? Então a ideia é eu construir os meus objetos, né? Quando eu gero o código, né, eu posso ter as opções para geração de código, então eu vou abrir aqui as opções. Só um minuto aqui para abrir. Né? Então, quando eu venho aqui para as opções de geração de código, vocês vão ver aqui o toolchain, né, que são a ferramenta de suporte, no caso aqui o meu Arduino, tá? Que ele vai gerar o código. Se eu ver aqui na implementação de hardware, vocês podem ver que eu posso ter o Arduino Uno, eu posso ter ainda outras suportes da família de Arduino. Tá? Então, não só o Uno, mas eu posso, por exemplo, ter o 2560, o Leonardo. Né? Então, apesar de eu ter aqui o Uno, você pode trabalhar com outras plataformas Arduino, por exemplo. Né? Se você tem um Lego Mindstorm, que a Matrox também chama de hardware de baixo custo, né? Infelizmente aqui no Brasil não é tão baixo custo assim, ou a família STM ou uma Texas C2000 Delfino ou Launchpad, o que for. No nosso caso, Uno. Tá? Então a ideia é eu gerar o código, carregar e rodar o meu sistema direto no Arduino. Tá? Então a ideia é eu poder gerar uma informação para o meu Arduino, né, na porta analógica, tá? E gerar uma saída na minha porta digital. No caso, eu vou tentar rodar o meu objeto, que é... Deixa eu interconectar aqui de novo. Abrir meu MATLAB. Image Acquisition. Start.
Nossa, eu tô aqui com uma guerra dos hardwares. Meus hardwares não querem mais colaborar comigo. Não. Tools, refresh. Refresh. Ok. Start. Bom, vocês devem estar vendo novamente minha tela. Então eu tenho aqui um Uno, né? Vocês podem ver que é uma outra marca de outro tipo, né? Um Uno, só que com outra marca, né? Então ele é pretinho. Meus hardwares estão andando contra mim aqui. Tools. Agora não. Ah, né? Então a ideia é, com esse Uno, eu poder movimentar esse pequeno motorzinho, um servo, né, de pequena dimensão, né? Então eu tenho aqui um potenciômetro ligado aqui no meu Arduino Uno, que é uma outra marca, né? Se a gente olhar, eu estava trabalhando com uma outra anterior, né, que é uma azul, tá? Então você pode ter diversos tipos de hardware, tá? E aplicar com o MATLAB Simulink. Tá? Então eu vou sair aqui só um minutinho. Então a ideia da construção é, dentro do meu modelo Simulink, eu gerar o algoritmo, gerar as minhas entradas e saídas, tá? E automaticamente gerar o código para ser embarcado. Então, deixa eu ver aqui novamente. Só um minutinho. Então, o que está acontecendo por trás? Tá? O meu modelo Simulink está sendo compilado. Se vocês olharem aqui embaixo, está escrito Building. Tá? Então, eu estou gerando código para ser embarcado dentro do meu Arduino. Tá? Uma outra informação é que este modelo se encontra dentro da documentação da Matrix. Tá? Quando você instala o pacote, né, ele também vai estar disponível para você, tá? Este exemplo. Então, eu poderia ter criado um outro exemplo como ela, o SparkFun, e deu errado, infelizmente, tá? Mas é um exemplo que você encontra na documentação da Matrix para gerar. A ideia dentro do Simulink, qual que é assim? Eu não precisar ter que gerar um controle dentro do ambiente IDE do Arduino, tá? Então, eu posso gerar código automático para ser embarcado dentro do hardware, né? Então, a ideia é que eu ganhe tempo e possa prototipar rapidamente uma ideia dentro do meu hardware, tá? Então, quando ele chega no final da operação, você pode ver que ele me gera um relatório, né, do código ser gerado. Então, quando ele gera essa operação, tá, você pode ver aqui, ó, o void, como se fosse um C++, tá, como se fosse no ambiente Arduino, tá, e já descarregou esse meu código dentro do hardware. Então, se eu habilitar aqui meu Image Tool, tá, meu hardware está aqui. Tá? Então, como eu tenho um potenciômetro, só um minutinho. Então, toda vez que eu aciono aqui, ele posso estar mandando uma informação para esse meu objeto. Tá? Apesar de eu estar interconectado no meu USB,
tá? Eu ainda ele está funcionando remotamente. O funcionamento está sendo habilitado pelo hardware. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa alimentação, tá? E vou colocar uma outra alimentação, né, baseada ali no diretamente na minha tomada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Opa, coordenação motora, ó. Um outro cabo USB ligado a uma fonte de celular. Tá? Então, eu vou remover. Ó, morreu. Novamente. Deixa eu ver se vai funcionar. Minha fonte não está funcionando. Estou com um problema aqui de mau contato. Agora não. Fernanda, precisa de um dedo aqui. Coloca o dedo aqui no potenciômetro aqui para mim. Então vocês podem ver que eu estou funcionando com uma fonte diretamente no Arduino. Desculpa que é um problema de conexão. Estou com o meu cabo USB com mau contato. Né? Então a ideia é comprovar o uso embarcado no dentro do meu Arduino. Tá? Então qual que é a ideia? Eu posso começar a interagir com meus componentes reais, tá? Obter o sensoriamento e poder trabalhar com o hardware diretamente, no caso controlando aqui um pequeno servomotor. Tá? O que mais eu posso fazer com esse pacote, né, dentro do Simulink? Eu ainda posso trabalhar com I2C ou protocolo SPI. Né? Como eu mencionei, eu também posso transmitir informação e receber informação serial. Eu posso escrever no serviço SingSpeak, tá? Então você já pode começar a interagir em IoT, né? Posso mandar informação TCP/IP e o UDP também, tá? Então isso me aumenta a capacidade de eu poder trabalhar com o Model-Based Design. Então a gente pensa que MATLAB simplesmente é só computação numérica ou só simulação, né? Mas como matriz de adoção, né, eu posso ir desde uma especificação, né, até uma simulação em hardware, no caso que é um hardware simples, tá? Validar esse meu algoritmo, essa minha ideia, né? Poder aplicar todo o ambiente de ciclo V de produto, né? E poder ter um objeto para produção, tá? Então eu vou trabalhar com especificação, posso desenvolver em simulação, posso implementar, verificar e testar contínuo. O que isso vai me fornecer? Eu vou ter inovação, porque eu vou ser mais rápido, eu vou poder comprovar uma ideia mais rápido, fazer estudos de causa e efeito, se funciona ou não funciona, né? Qualidade, então, eu já testei no hardware, eu sei como funciona, eu sei qual que é o comportamento, né? E reduzir custo. Custo é, é problemático, porque eu posso ter diversos tipos de problemas. Não funcionar no protótipo físico, eu posso retrabalhar, eu posso minimizar a quantidade de testes, né? Então a ideia é, quanto mais cedo eu chego ao mercado, melhor. Né? Eu tenho mais informação, eu tenho mais resultado. Tá? Então você pode ter o quê? Inovação, qualidade e custo. Tá?
Recursos adicionais, o próprio site da Metrix, se você entra na área de academia, né, ou escolas, universidades, eu vou ter tutoriais de MATLAB Simulink. Para quem é educador, eu tenho exemplos de MATLAB Simulink aplicado a diversas áreas do conhecimento. Né? Se eu quero trabalhar com hardware baseado em projetos, né, posso desenvolver todo um ciclo de interação. Eu também posso ter um link direto. Essa página é uma página antiga. Atualmente, essa semana, eles mudaram a página, então pode ser que quando você entrar nessa semana, esse layout não seja este. Tá? Existe uma área chamada Maker Zone, da própria Metrix, onde ele se foca em aplicações Arduino, Raspberry Pi e Lego NXT. Tá? Então você pode, lá você encontra exemplos, você encontra como você colocar essas aplicações. Só para vocês terem ideia, eu vou abrir aqui a minha tela novamente. Só para vocês terem uma interação visual do que eu estou falando. Deixa eu aumentar um pouco a minha tela. Né? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então eu vou pegar minha câmera aqui. Tenho dois exemplinhos. Uma é um Zoom Bot. Né? Então aqui eu tenho um Uno, ele está invertido por causa dos pinos. Tá? A gente usa na OpenCAD para fazer demos. Então ele basicamente é um seguidor de linha. Né? Vocês podem ver aqui embaixo ele tem um infravermelho. Um outro recurso que nós temos aqui no OpenCAD é o Lego. Né? Ele não é tão baixo custo aqui para custo Brasil, né? Mas ele é um processadorzinho ARM dentro desse console. Tá? Então eu posso ter algumas opções de sensoriamento, então infravermelho, sensor, um sensorzinho aqui de cor, aqui, né? Também ele faz a mesma operação que o Zoom, né? Então a ideia é a gente mostrar o que eu consigo gerar dentro de um NXT, por exemplo, eu também posso fazer dentro de um Uno ou um Zumobot. Tá? Então eu posso fazer essas mesmas operações dentro desses hardwares. Né? Um Raspberry Pi também é uma opção de baixo custo. Tá? Ou hoje a gente também tem um STM32, que é o Discovery, que também é uma estrutura ARM para embarcados. Tá? Então, o MakerZone ele me fornece as informações, modelos para Arduino, Raspberry Pi ou Lego NXT. Tá? É um recurso adicional que a Metrix fornece para os usuários, tá? Para poder pegar um pouco de inspiração ou mesmo você compartilhar um projeto seu. Né? Então, para que você tenha um projeto legal e que outras pessoas vejam, você pode também submeter o seu projeto aqui para essa área MakerZone. Tá? Então, o foco principal do nosso webinar, né? O suporte que a Metrix tem a hardware, no nosso caso que é um foco de hardware de baixo custo. Tá? Então, quando eu posso, por exemplo, fazer aquisição, posso controlar um robô e efetivar uma execução independente. Tá? Lembre-se, MATLAB ele sempre vai ter que estar interconectado e processamento executado no desktop. Simulink me permite gerar código, tá? E gerar uma execução independente. Realmente já é um embarcado. Tá? Espero que eu tenha conseguido ilustrar um pouco o suporte a diversas placas na revolução do hardware aberto. Né? Então hoje a gente focou em Arduino, mostrei o Lego, mostrei Raspberry Pi, mas se você trabalha com STM32 Discovery, se você trabalha com Launchpad C2000, se você trabalha com Zinc, né, que é o baixo custo FPGA, tá? Essas ferramentas, o que me agrega? É fácil de instalar e configurar com o uso dos support packages. Tá? Se você tiver alguma dificuldade, mande um e-mail para nós, a gente vai tentar suportá-los. Né? Lembrando que essa estrutura de support package
ele é efetivo nas versões atuais do MATLAB, né? Então a instalação automática dos IDEs, toda essa infraestrutura de suporte para essa geração de código ocorre nas versões atuais. Nas versões antigas o processo é um pouco diferente, tá? Você quer ter mais conhecimentos? Entre no nosso OpenCAD University. Um dos cursos, como eu mencionei, é o Ramp-Up de Model Based Design, para você obter conhecimentos iniciais, não só de Model Based Design, mas tem o EADs de MATLAB, tem o EADs de Simulink. Tá? E fico aberto às suas questões. Tá? Vocês podem mandar suas questões aqui para a gente vai tentar respondê-los da melhor forma possível. Só um minutinho. Eu tenho uma pergunta que é do Thiago Pereira. Né? Ele diz que trabalha com hardware de Space, né? E achou interessante a aplicação do Arduino ou de hardwares de baixo custo. Né? Tiago, é possível, é que sim, depende muito do tipo de aplicação que você vai trabalhar. Tá? A, a ideia do Arduino ele é um microcontrolador. Tá? Então, em algumas tarefas, ele não tem a mesma performance do que um hardware de Space. Os hardwares de Space eles foram elaborados para trabalhar em real time, em altas taxas de aquisição. Tá? Então a ideia é, você pode sim transportar para um Arduino, ele vai ser um embarcado, né? Mas pode ser que ele não seja tão em tempo real. Tá? Eu já trabalhei com DSpace, tá? Então a ideia do hard Space não é só você gerar um embarcado, né? É você poder também controlar o sistema em tempo real. Tá? Então você interagir com o seu modelo, com o seu sistema em tempo real, fazer alteração de parâmetro, fazer esse tipo de aplicação. Né? Então neste caso de aplicação eu não creio que o Arduino seja o ideal. Tá? Mas é uma questão também de conversar, eu preciso entender melhor a sua aplicação. Tá? Então, eu peço que você, posteriormente, me mande um e-mail para a gente poder conversar sobre essa sua aplicação. Tá? Eu tenho uma pergunta do William Nunes, que ele quer saber o tempo que é demandado para realizar uma aquisição, processamento e acionamento de um dispositivo. Tá? Isso também varia de acordo com o tipo do hardware que você está trabalhando. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com um Arduino Uno, né? Então a capacidade dele de processamento é pequena, né? Ele não é um processador muito ágil. Tá?
Então, para essa operação, você acender um LED, não mais que um segundo, tá? O problema é assim, a interação que o seu algoritmo faz para gerar uma determinada operação entre o recebimento e o acionamento. Tá? Outra coisa também seria latência, né? Porque uma coisa é simulação que é tempo imediato, né? E alguns mecanismos eles geram uma latência para eu receber a informação. Tá? Mas a ideia é que dentro da capacidade do processador que você está trabalhando, né, ele seja uma interação direta e não leve tanto tempo assim. Tá? Eu tenho uma pergunta do Alaor, né, que seria possível utilizar um sistema de controle simples, um step, um DEM, direcionar para um Arduino via saída analógica? Sim, é possível, tá? Só que isso demanda um tempo. Deixa eu só mostrar rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo voltar para minha tela. Então, dentro do Simulink, por exemplo, eu posso ter aqui os blocos de contínuo, né? Então, eu posso adicionar o meu controlador PID. Deixa eu ver se seria funcional neste exemplo aqui. Então, eu posso, né, puxar o meu controlador PID. Então, a ideia é eu poder otimizar parâmetros aqui, né, e aplicar código. Então, eu posso, vamos ver se vai ser funcional aqui para este exemplo, poder construir o código. Opa, que meu modelo não está conectado, perdão. Deixa eu voltar com ele aqui. Então, eu vou tentar construir o objeto aqui novamente. Então, a ideia é eu conseguir montar. Ah, ele vai dar um erro aqui na porta. Eu estou tentando fazer a força aqui, mas eu preciso melhorar isso, porque ele não aceita o valor que está vindo daqui. Tá? Eu teria que trabalhar o valor, mas a ideia é eu construir o objeto, poder inserir um controlador e gerar o código aqui direto também. Tá? Mas é possível eu poder obter essa interação com o controle PID e poder jogar numa porta analógica também. Tá? Márcio, eu não conheço o Márcio Watanabe. Ele pergunta se o ThingSpeak é semelhante ao MQTT Broker. Né? Eu não conheço o MQTT Broker. Tá? O ThingSpeak é uma plataforma IoT na nuvem, né, que a Metrix disponibiliza para usuários. Né? Mas, novamente, fica à vontade em mandar a sua questão aqui para mim, que eu vou pesquisar sobre o MQTT Broker, né, e te dar uma resposta. Tá? Tem uma pergunta aqui do Evandro, né? Como está o suporte para comunicação nos hardwares de baixo custo? Um,
Depende do hardware que você está pensando. Assim, para hardwares Arduino não tem esse tipo de porta, tá? Mas para um hardware do tipo C2000 ou alguma outra com suporte, um STM ou um ARM, né? Deixa eu, novamente. Eu não sei se eu tenho suporte instalado do C2000 aqui, mas Texas. Dependendo do hardware que você está trabalhando, você vai ter um suporte CAN. Né? Então, por exemplo, aqui ECAN Receive, ECAN Transmit, tá? Eu posso ter esse tipo de suporte para o hardware. Tá? Eu não sei se tem aqui para o STM, o Discovery tem porta CAN. Já vi isso já. Não, não tenho. Nessas versões aqui do Discovery não tem o porta CAN. Tá? Mas, por exemplo, um C2000, um Delfino, alguma coisa nesse sentido, eu já consigo trabalhar com CAN, dependendo da sua board. Tá? Se você trabalha com alguma board específica, novamente, mande aqui um e-mail para mim que eu vou tentar verificar o suporte, né, e tentar ajudá-los da melhor forma possível. Tá? Então, nossa tela também é parte do nosso trabalho aqui como engenheiro de aplicação é suportá-los nesse sentido. Tá? Então, Ivano, diga para mim com qual hardware que você trabalha e a gente pode tentar ajudá-lo. Tá? O código ser pergunta do Flávio, né? Se o código ser gerado pelo MATLAB durante o deploy pode ser utilizado diretamente no IDE do Arduino. Sim, pode. Né? Então, por exemplo, se eu gerei um código na minha máquina e eu quero mandar para um outro usuário meu que ele não tenha o MATLAB Simulink, eu mando todo o pacote de código, tá, para esse usuário e ele faz o deploy dentro da placa Arduino dele lá. Tá? Então eu consigo mandar esse conjunto de código para ele. Não é necessário ele mandar o C e compilar, isso aí vai dar problema. Tá? Eu tenho que mandar o conjunto todo de código gerado e simplesmente falar para ele embarcar dentro da placa dele, ou a gente chama de gerar um flash. Tá? Outra pergunta é do Daniel. Eu consigo criar suporte para hardware usado na minha empresa? Sim. Tá? É possível você customizar blocos e customizar o que a gente chama de Target Language Compiler, né? Que são o quê? Como que o Simulink vai localizar o IDE, né? E qual que é o caminho que ele vai ter que fazer para fazer o download do seu código na placa, né? Então é possível se gerar esse TLC, esse suporte a target, tá? Então existe dentro da documentação, né? Como que você gera esse target, né, e como que você é, gera o suporte e gera o código para que não tenha problema na hora de construir o objeto e embarcar dentro do seu código. Tá? Mas, novamente, Daniel, precisar de suporte nesse sentido, contate a gente vai tentar te suportar da melhor maneira possível. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos, tá? Em nome de toda a equipe OpenCAD, novamente agradeço a participação de todos. Fiquem atentos a novos webinars. Estamos sempre divulgando através de e-mail e também pelas nossas páginas no Facebook e LinkedIn. Tá? Esperamos que tenha gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Obrigado. Fique à vontade, meu e-mail se encontra na tela de vocês. Tá? Posteriormente ao webinar, se ainda ficou alguma dúvida ou você tem um projeto específico ligado a hardware,
Tá? Contate-nos, nós temos o maior prazer em suportá-lo. Certo? A todos novamente obrigado. Um bom dia a todos, bom feriado.